A ignorância de grande parte da humanidade levará os seres humanos a grandes prejuízos no que diz respeito ao futuro da sua alma. Agora, também se percebe a falta de interesse por parte de quase toda a humanidade no que diz respeito a conhecerem a Deus assim como Ele é. Mas existem também aqueles que, conhecendo a Deus, se aproveitam da sua bondade, porque estamos no tempo da graça. Essa graça que está sendo derramada abundantemente por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Porém, no futuro breve, a porta da graça se fechará e o comportamento e o tratamento de Deus para com a humanidade vai mudar completamente. Preste atenção na leitura de um texto que nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 7, onde está escrito o seguinte: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Nós temos neste texto sagrado exemplos em que Deus tomou as devidas providências para repreender nações, repreender os seus adversários. Repetimos que muitas pessoas se aproveitam da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da paciência de Deus nos dias de hoje para viverem dissolutamente. Porque o Senhor Jesus, diz a Bíblia, está à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja em primeiro lugar, pelos seus servos e as suas servas, mas também por toda a humanidade. Quando Deus quer tomar uma providência mais dura, Cristo intercede por nós, porque a sua igreja ainda está na terra. Mas os exemplos aqui dados são exemplos em que toda a humanidade conhece. O primeiro exemplo foi contra os anjos que pecaram, ainda na eternidade passada, ainda lá nas mansões celestiais, quando Lúcifer se rebelou e levou consigo na rebelião, diz o livro das Revelações, um terço dos anjos de Deus, de forma que Deus tomou a devida providência e veio o castigo, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, estão presos nas trevas,
ficando reservados ali para o juízo, em que vai chegar o dia que serão julgados e lançados eternamente no inferno, nas cadeias eternas, na escuridão densa, no lago de fogo, nas geenas eternas, e ficarão lá para todo sempre como o castigo pela rebelião, pela desobediência ao Criador de todas as coisas. E a Bíblia também fala sobre o mundo antigo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com a sua família, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nós conhecemos a história, todos conhecem a história do dilúvio, em que Deus se arrependeu de ter feito os filhos dos homens sobre a terra. E o que ele fez? Enviou o dilúvio para a destruição do mundo antigo. Aqueles que viviam na pecaminosidade, na rebelião, na apostasia contra o seu Criador, foram destruídos. E as pessoas precisam atentar para isto. Hoje a humanidade está entrando por caminhos que desagradam muito ao Criador de todas as coisas. E a qualquer momento o castigo virá. Porque aconteceu. Estão os exemplos citados aqui neste texto, que são exemplos reais. E diz assim, olha: e condenou a destruição as cidades de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Basta ler a história sobre Sodoma e Gomorra, em que os seus moradores, os homens, viviam ali na promiscuidade, no homossexualismo, na perversão sexual, no uso contrário à natureza, praticando todo tipo de pecado abominável da prostituição. E Deus mandou o fogo eterno cair naquelas cidades e cidades circunvizinhas, e foram transformadas em cinza. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis de Sodoma e de Gomorra. O que o texto transmite para nós? É que haverá salvação para aqueles que servem a Deus, assim como aconteceu com Noé e a sua família, e com Ló, o justo Ló, que foi tirado da cidade ou das cidades de Sodoma e Gomorra. Isso fala sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus, que ainda está neste mundo tenebroso, mundo de rebelião, de apostasia, de desobediência aos mandamentos de Deus. A humanidade está entrando por um caminho cada vez mais abominável aos olhos de Deus. Vai chegar o momento em que Deus não suportará, enviará o seu Filho aqui para tirar deste mundo os seus remidos, aqueles que Cristo comprou com o seu sacrifício expiatório ali na cruz do Calvário. E tirando o seu povo, virá a destruição no final dos tempos. Compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.